Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bom dia, queridos! Bom dia! Você já deu bom dia para quem está do seu lado? Você disse que está feliz em tê-lo do seu lado? Ame o seu irmão, porque nós somos o corpo de Cristo. Oh, meu Deus, nesta manhã maravilhosa, nós temos a gratidão de estarmos aqui, Senhor, para dizer que Tu és o Santo, Tu és o Rei, Tu és o Todo-Poderoso. Eu quebro laços e armadilhas contra nós, peço a Tua guarda, a Tua proteção, a direção. Senhor, que o Senhor nos guie, que tudo seja feito para a Sua glória, que possamos glorificar como irmãos, glorificar em unidade, glorificar em tolerância, em amor, em paciência, em misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, que possamos crescer juntos, meu Pai, que possamos sair daqui num nível muito mais alto de maturidade, de visão, de experiências com o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Oh, aleluia! Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Eles já disseram, mas vamos, preste atenção nisso aqui. A Bíblia fala muito de renovação mental. Sem renovação mental, você não vive nenhuma transformação. Para que você entenda o quanto uma programação pode tomar conta da sua vida e te guiar automaticamente numa jornada de derrotas, mesmo a verdade estando diante de você, você está ouvindo,
está sendo dito, mas aquilo está enraizado de uma tal forma que você simplesmente não consegue, você não permite que rompa camadas profundas. Então aqui em Atos 10, presta atenção nisso aqui, deixa Deus ministrar seu coração. Tudo isso que foi dito, ele está na casa do Simão, o curtidor, etc. Tem eventos aqui em Jope, vários. Mas eu sinto no meu espírito de segurar uma parte aqui. O Senhor vem, então ele tem aquela visão, desce o lençol, com vários animais impuros que a lei apresentava como impuro, e agora o Senhor vem e diz, mata e come. Observa a resposta de Pedro. Pedro estava em transe. Pedro estava arrebatado. Pedro estava tendo uma visão. Pedro não estava como eu e você aqui agora. Ele estava sendo arrebatado numa visão. Mas o que estava dentro dele era tão profundo e enraizado que ele respondeu, nunca, Senhor. Não, Senhor. Está ouvindo? Sim. Não, Senhor. Então você não pode subestimar uma crença, uma mentalidade que você não rompe. Ela pode roubar a sua vida, o seu destino. Pedro está em transe. Pedro está numa visão. E aquilo está tão enraizado dentro dele que ele, escuta, isso é a frase mais anticristo. Não, Senhor. São duas palavras antagônicas, incompatíveis. Porque se é Senhor, não tem não, não tem nunca. Se é não, não tem Senhor. Não tem como você colocar na mesma frase, não, Senhor. Isso é impossível. Você pode fazê-lo, mas isso não funciona. Se ele é seu Senhor, nunca é não. Nunca é nunca. Nunca. Se ele é nosso Senhor, é sempre sim. Se ele não é Senhor, então você diga não para aquilo que você julga que não cabe na sua vida, mas então tendo consciência de que ele não é o seu Senhor. Agora, voltemos a esse ponto, mergulha fundo. A maior parte do tempo nós estamos no automático. Como um homem está arrebatado, e ainda assim, arrebatado, não passem por cima disso. Porque você pode estar aqui e perder a sua viagem. Porque o que está tomando conta de você são crenças que te escravizam. O maior desafio de uma liderança é transformar um príncipe, é fazer um príncipe pensar como príncipe, porque a maioria pensa como escravos. Os príncipes de Deus pensam como escravos. E é por isso que eles dizem não. E é por isso que mesmo diante de uma visão tão profunda, sai o que estava lá dentro. O que saiu? Saiu o que estava lá dentro. O próprio Senhor está dizendo para ele, mata e coma. Mas o que está dentro dele ainda são os ritos, são as tradições, são as crenças antigas. De maneira que sai de forma tão espontânea, por quê? Porque está no automático. Ele não conseguiu tomar consciência
Eu tenho absoluta certeza que ele não teve a profunda consciência do que ele estava respondendo, mesmo em transe. Então não subestime o que o diabo pode fazer na vida de uma pessoa que não rompe e dá lugar ao entendimento de que você é um nascido de novo, você é uma nova criatura, você é um Cristo, você pensava de um jeito, mas agora não. Você tem a mente de Cristo. E quando Deus fala com você, toma consciência, tenha sensibilidade, tenha discernimento, que tudo que Ele nos manda fazer, Ele tem informações que nós não temos. Ele sabe o que é melhor para nós. E nunca vai caber na mesma frase, não, Senhor. Eu me preocupo muito, porque eu vejo pessoas dizendo que estão andando com Jesus, mas elas se parecem mais com Satanás do que com Cristo. Elas não falam como Cristo. Elas não têm a linguagem de Cristo, porque elas não pensam como Cristo. Elas ainda pensam com as tradições, as tradições, os ritos, a mentalidade antiga ainda prevalece. E mesmo ela vivendo experiências sobrenaturais, por que eu sinto de pontuar isso? Porque você pode estar aqui, vivendo o sobrenatural, e ter as reações mais estúpidas e imaturas. Não, Senhor. Não, Senhor. Por quê? Porque você está cheio. Cheio de você e cheio de coisas que já deveriam ter ido embora. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós nos enchemos de tantas coisas inúteis que o nosso trabalho é aprender com o que Paulo falou a respeito de Jesus, é nos esvaziarmos para podermos voltar ao princípio, a techuvar para aquilo que nós fomos criados. Aproveite esse momento para realinhar, para tomar consciência. Não faça no automático. Dá uma lembrada. Enquanto você está caminhando, preste atenção no que os guias estão falando, que eles estão na parte técnica. Mas vá analisando no início da nossa jornada. Será que você não está imitando mais seus pais, seus antepassados, do que a Cristo? E toda vez que o Senhor fala com você algo que vai mudar a sua vida, você está respondendo para Ele, não, Senhor? Em transe, vivendo a maior experiência espiritual, e você responde com base no passado e não na verdade. Com base em crenças que só te escravizaram e não na verdade. Conhecereis a verdade, ela te libertará. Muito bem. Aqui nós podemos, em Jope, nós podemos falar de Jonas, nós podemos falar de todos esses acontecimentos de Jope. Mas se eu for falar de Jonas, eu vou puxar uma frase de um culto que eu fiz recentemente. Se você não sofreu uma renovação mental e andar como Cristo, um verme vai ter mais de você do que sua família, do que o próprio Deus. Você vence a baleia, mas não vence o verme. Leia o texto de Jonas e você vai ver que ele venceu a baleia, mas não venceu. Ele foi o profeta bem-sucedido que se deprimiu por ser bem-sucedido. Que se agarrou a algo tão pequeno e inútil que ele nem havia construído e perdeu o principal. E o texto termina de forma tão trágica para mim, com ele revoltado. Ele foi vencido pelo verme. E algumas pessoas têm sido vencidas pelo verme. E os vermes terão muito mais dele no final da vida do que seus familiares, do que todas as oportunidades que Deus permitiu que a pessoa tivesse. Sabe por quê? Por causa essa visão explica. O homem está na presença do Senhor, vivendo uma experiência espiritual.
mas ele ainda está cheio de muitas coisas. E a boca fala do que está cheio o coração. E o que saiu? Saiu um homem que ainda não estava limpo de todas as suas crenças que apenas escravizavam. Amém? Amém. Então, só baixa a sua cabeça um minuto e deixa Deus ministrar seu coração, Espírito Santo, que essa palavra entre de forma revelada e que essa pessoa não consiga se desligar dela e mergulhe profundamente no entendimento, no discernimento para a sua própria vida. E que eu possa ver príncipes vivendo como príncipes e não como escravos. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Foi muito especial, está sendo muito especial, está sendo a melhor viagem da minha vida, isso que ainda nem começou, mas até agora, aqui em Jope, está sensacional. Estamos extremamente felizes por essa peregrinação, tudo que nós estamos conhecendo aqui em Jope. Estamos aprendendo muito, conhecendo muito sobre essa terra maravilhosa. E aqui está sendo incrível, todos os passeios. Terra Santa. Tem uma parte de Paulo, quando Paulo é preso, antes Ágabo vem e dá uma profecia para ele. Pega o cinto dele e diz, ó, de quem é esse cinto? O que espera são açoites, são prisões. Imediatamente, os amigos dele começam a rodeá-lo e dizer, Paulo, você não pode ir. Não, Paulo, você não vai. E aí, Paulo, ele diz uma coisa muito importante. Quando ouvimos isso, todos nós imploramos a Paulo que deixasse de ser teimoso na cabeça dele, eu estou lendo na mensagem, e desistisse da viagem a Jerusalém. Mas ele foi irredutível. Por que tudo isso? Por que todo esse drama? Tornando as coisas ainda mais difíceis para mim. Vocês não entendem? A questão não é o que vão fazer a mim e em Jerusalém.
se vão me prender ou me matar. Mas a questão não é o que vão fazer a mim em Jerusalém. Se vão me prender ou me matar. Mas o que o Senhor Jesus irá fazer por meio da minha obediência. Não conseguem ver isso? Percebendo que era inútil insistir, desistimos. Está nas mãos de Deus, Senhor. Seja feita a tua vontade. Bom, a gente vê na arqueologia, a gente vê essas ruínas. Eles já falaram, os guias. Herodes é o exemplo de poder, de ganância e de loucura. Um homem tão criativo, construtor, as construções dele eram magníficas. Ele não entrava numa coisa pequena, todas magníficas. Você vai ver ali embaixo uma piscina natural, palácio. Tudo que ele fazia era magnífico. Porém, quando você olha as construções de homens, o que é que sobrou? Herodes só viveu para ele. Assassino da própria família. Matou a esposa, matou a sogra, matou 3 de seus filhos. Aonde ele via ameaça, um cara egoísta, que amou a si mesmo. Não é por acaso que quando os magos chegaram, Jerusalém ficou em pânico, porque sabia que qualquer situação ameaçadora para Herodes era problema. Mas o que sobrou de Herodes? Ruínas. Ele fez grandes construções. Teve glória, mas foi odiado. Ele era tão odiado e ele sabia disso, que ele determinou que outras mortes acontecessem para que tivesse muito choro na morte dele, porque ele sabia que ninguém ia chorar a morte dele. Agora, olha o contraste com Paulo. Paulo, após 3 dias naquele encontro com o Senhor em Damasco, caiu algo como escamas dos olhos. E o homem que perseguia os crentes agora é transformado. Ele sofreu uma mudança. Foi uma mudança mental tão incrível que agora ele dá a vida por isso. O que você faria se viesse uma mensagem para você? Não vá para tal lugar. Porque o que espera por você são prisões e açoites. Sabe o que a maioria faria? Aceitaria a pressão. Porque está, infelizmente, no DNA de muita gente o desejo de se salvar. O que mais encontramos na Bíblia é uma busca por se salvar. E é por isso que nós encontramos pessoas tristes, frustradas, acovardadas, intimidadas, à margem da abundância. Porque elas fogem dos desafios. Porque elas deixam de viver a plenitude do Espírito. Simplesmente porque tem uma mensagem. Você vai apanhar. Peraí. Então, porque eu vou apanhar e vou ser presa, eu vou desistir do meu propósito, eu vou desistir da realização da minha vida, eu vou desistir do chamado do Senhor para a minha vida, porque eu não posso suportar a dor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos crenças muito fortes. Pedro só entendeu quando entrou na casa de Cornélio e ele viu o que o Espírito Santo fez na vida do Cornélio. Mas até então, tudo aquilo para ele era impuro. E mesmo em transe, a crença foi mais forte. Você está entendendo? Mesmo em transe, a crença foi mais forte.
Ah, mas vocês vão me ouvir falando. Se tem uma coisa que eu nasci para fazer, é para trazer renovação mental. Porque não há poder, não há mudanças, não há plenitude, não há uma vida... É impossível! Alguns vão morrer infelizes. Por quê? Porque a mente nunca foi renovada. Eles continuam carregando todos os nãos, incapacidades e amarguras. Eles não acreditam que são novas criaturas, que nasceram de novo. Eles não se permitem ser guiados pelo Espírito. Paulo, quando teve aquela experiência, as escamas caíram. Ele é o exemplo de quem estava sinceramente enganado. Sinceramente enganado. Ele tinha certeza que ele estava prestando um serviço para Deus. E antes disso, Jesus não avisou isso? Ele disse, virá um tempo que as pessoas vão matar vocês e vão dizer que vão ter certeza que estão fazendo um serviço para Deus. Já te ocorreu que nós podemos achar que estamos fazendo algo para Deus e estamos sinceramente enganados? Já te ocorreu que você está deixando de viver a plenitude do Espírito e ser guiado por Ele, porque você está com medo da dor? O medo da dor impede as pessoas de construir uma família, porque tem desafios. Impede as pessoas de avançar no seu ministério, de avançar num grande projeto, de colocar em ação uma grande ideia. Em nome de Jesus, deixa o Espírito ministrar seu coração. Quantas vezes Deus manda você fazer e você chama Ele de Senhor, mas diz não? Quantas vezes, por medo dos desafios, das dores, você deixa de dar um passo à frente para viver algo novo em Deus? Assim muitas pessoas têm vivido. Mas nós vemos esse lugar. Paulo, quando está, por conta dessa confusão, é trazido para cá para ser preso. Você vê Pedro, que negou o Senhor. Mas quando ele é preso, que ele também foi preso aqui, ele dorme como um bebê. Porque agora ele não ama tanto a sua vida. E ele não está mais em busca de se salvar. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem trabalha para nos salvarmos é Satanás. Aliás, qual é a parte clássica que todo mundo vai lembrar? Alguém aqui, que quando Jesus pergunta, quem eles dizem que eu sou? Boa pergunta. Cada um respondeu uma coisa, e vocês? Pedro responde, tu és o Cristo. O mesmo sujeito, olha o quanto uma crença pode ser forte. O mesmo sujeito que foi tomado por Deus e disse, tu és o Cristo. Alguns minutos depois, quer dizer, nós chegamos ali. Ele chega e diz aqui, ó, Jesus está dizendo, eu tenho que ir para a cruz. E ele chega e diz aqui, Jesus, o que é isso? Você não vai para a cruz, não. Por favor, você não pode ir para a cruz, não. Não faz isso com você, não. Imediatamente Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás. Você não entende as coisas de Deus, mas de homens. A mesma boca que acabou de dizer, tu és o Cristo, foi a mesma que, instigada por Satanás, tenta fazer Jesus se salvar. Ó, aqui, ó. Toda vez que alguém tentar impedir, tentar salvar você, passar a mão na sua cabecinha e dizer, não, você não precisa. Não, não vai não. Não, pra que tudo isso? Para trás de mim, Satanás. Respeitosamente, eu te amo, mas para trás de mim, Satanás. Toda vez que alguém tentar te salvar da dor, toda vez
tem agora o discernimento, Satanás... Não é não é prudência. Não é prudência. Quando há um propósito, Satanás vai tentar de todo jeito. Ele não vai chegar para você de uma maneira como Satanás. Ele vai chegar como alguém que se preocupa com você. Leve. O senhor não tem que passar por isso. Isso foi na tentação. Satanás, em nenhum momento, leia a tentação que o senhor passou no deserto. O que ele passou ali foi Satanás tentando ajudar. De todas as maneiras. Veja o que Pedro falou para Jesus. E assim, você vai ver durante todo o caminho, pessoas dizendo, se você é o Cristo, ele está na cruz, se tu és o Cristo, desce daí, se salva e me salva também, nos salva também. Essa historinha de se salvar é antiga. Então o diabo mexe naquela área temerosa, carente. E ele chega e diz, você não precisa disso. E é com essa mentalidade que eu encontro, tô te falando, eu lido com pessoas. Eu encontro um monte de pessoas frustradas, com mais de 50 anos, que falaram para mim em lágrimas, diversas vezes eu vi essa cena. Eu me arrependo de muitas coisas. Muitas portas foram abertas para mim, mas eu temi passar por elas. Então, em nome de Jesus, não tema prisões e açoites. Tema perder seu destino e viver uma vida xoxa, água com açúcar, sem vida. Eu não estou preocupada com quantos anos eu vou viver, desde que eu viva plenamente. Eu falo, tenho aprendido isso, caminhado em cima disso. Espera aí, vocês estão preocupados com prisões e açoites, mas e o que Deus vai fazer por meu intermédio? Pega essa frase, espera aí, eu estou preocupado com críticas, com acusações, mas e o que Deus quer fazer na minha vida e através de mim? Eu vou perder isso? Amém. Então, com a mão no coração, eu quero que você, neste momento aqui, ó, é hora de romper. Porque nós vamos caminhar, vamos subir. E nós temos que romper. Nós não podemos... Isso aqui, olha que maravilha, foi preparado para nós, gente. Fernandinho se preparou com Israel, olha só. Em nome de Jesus, um rompimento aqui agora. Porque a gente quebra crenças assim. Quando a palavra chega, você vai no ponto, discerne e diz, estou arrancando isso da minha vida. O que você está tirando aqui? Você estava com medo do quê? E agora você está, ó, acabou. Ninguém que aparece no meu caminho para tentar me salvar é a voz do Espírito Santo. Mas muito pelo contrário, é a voz de Satanás para que eu fuja da dor, dos desafios. E eu me levanto agora e acabou. Eu vou passar pelo que eu tiver que passar. Estou quebrando esse padrão aqui agora. Enfrentarei, ainda que doa, mas mais é o que vai ficar, um legado de glória. Obrigada, meu Deus. Vem, Espírito Santo, e faça uma obra aqui agora. Toca profundamente, dá revelação e discernimento aos corações, para que cada um possa ver agora a área que está travada por causa de medo. Que ao invés da pessoa dizer de forma irredutível, eu vou, muitas vezes ela é irredutível em dizer, não, eu não posso enfrentar isso. E o Senhor está dizendo, sim, você pode. Vai, eu serei com você. Como mais tarde, a frase poderosa para a oração de Paulo. A minha graça te basta. Ah, Deus, a tua graça nos basta. Eu os abençoo em nome de Jesus. E que todos tenham revelações profundas e uma renovação mental que transforma toda a vida, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Esse lugar que nós estamos aqui, que é a Cesareia Marítima, nos deixa uma grande reflexão. A reflexão de que os monumentos passam, as grandes obras e os grandes feitos passam, homens também, poderosos, deixam de existir, mas apenas um nome permanece, que é o nome de Jesus Cristo, e vai permanecer para todo sempre. Quando nós olhamos aqui, nós vemos grandes obras, grandes coisas, mas tudo isso mostra a insuficiência dessas coisas e aponta para este que é eterno. Como Hebreus diz, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
você sabe, fez um monte de coisas. Ele confronta Acabe, o povo, os profetas de Baal. Ele mata todos eles no rio Gizom. E aí ele recebe uma palavra, uma ameaça, uma intimidação. E ele decide fugir. Uma coisa inacreditável. Mas tinha um servo com ele. Pensa naquele servo, que ele está na história, ele presencia tudo, ele está acompanhando Elias, e aí Elias manda ele ficar. Mas o Elias foi um profeta de temperamento, não é por acaso que João Batista veio no espírito de Elias. Um temperamento mais forte, relacionamentos mais difíceis. Os profetas tendem a ter, às vezes, um estilo diferente, mais isolado, etc. Mas ele sempre tinha um servo. E ali ele põe aquele servo para voltar. Agora imagina que aquele servo viveu a experiência de ver o profeta orando e ele manda de forma perseverante, vai lá. Foram 7 vezes, só na 7ª que a nuvenzinha apareceu. Ele fez a mesma coisa com Eliseu. Fica aqui em Gilgal, não fico. Fica aqui em Belém, não fico. Fica aqui no Jordão, não fico. Lembra da passagem? Não fico. Mas quando ele disse para o servo, fica, que eu vou sozinho, o servo voltou. Você já viu pessoas que basta uma mínima coisa para ele tomar uma decisão e recuar? Pois era para aquele servo, que não aparece o nome, ter seguido com ele, e talvez teria sido ele aquele que recebeu a porção dobrada. Porque quando ele parou, aí Deus veio depois, quando ele está lá na caverna e tal, e manda ele voltar, terminar a obra e levantar Eliseu. Quando eu penso nisso, eu me lembro que eu li aquela passagem diversas vezes, até que um dia aquilo gritou para mim. E eu parei assim e falei, meu Deus, uma palavra. Aí eu fui lá, sabe aquela coisa de você querer comparar, que você sabe, mas você parece que, será que eu esqueci? E aí eu corro para lá. Eu falo, olha que ele fez a mesma coisa com Eliseu. E Eliseu disse o quê? Não. Ele disse não. Não fico. Ele disse não. Eu gosto de pessoas que dizem não para os nãos que elas recebem. Eu gosto de pessoas que elas se levantam e elas receberam tantos nãos, tantos baques. Você fica aqui? Não vou ficar. Pois esse servo some na história. Eu não sei onde ele foi parar. Você já percebeu que algumas pessoas, elas simplesmente somem na história? Elas não deixam um legado, você não sabe o que foi feito delas, onde é que elas chegaram, o que mais elas fizeram. Simplesmente elas somem na história por causa de um problema, por causa de um não. Pois é, esse servo viu aquele evento, a nuvenzinha anunciou, ela veio, molhou a terra, ele viu tudo aquilo acontecer. Ele entra naquele deserto com o Elias. E Elias está mal, manda ele ficar ali, ele aceita, e ele some na história, e aí Deus manda que ele levante Eliseu. E tá certo, outro ocupou aquele lugar, porque apenas um não, fica aqui. Não. Eu já ouvi isso muito.
né? Aceita isso, fica aqui, deixa isso aí. Você já percebeu que a tendência das pessoas é deixarem as coisas facilmente? Basta um não, uma intimidação, e aí elas somem na história. Uma história que era para terminar de uma outra maneira, elas simplesmente desaparecem. Eu espero sinceramente, em nome de Jesus, que ninguém aceite os nãos e os obstáculos que muitas vezes são colocados diante de nós, diante de Elias, diante daquele servo. Foi apenas um Elias mau que disse, não, eu não quero, eu quero caminhar sozinho, eu vou ficar aqui. Mas ele era difícil de temperamento, ele tinha um temperamento difícil mesmo para relacionamento, é claro que você vê isso. Ele fez a mesma coisa com Eliseu. Aí você faz a comparação e você pensa assim, esse homem, não... ainda no final, que ele fala, o que você quer que eu faça? Eu quero porção dobrada. Aí ele disse, o que você pediu para mim, Elias disse, é difícil, você tem que me ver, você tem que manter o foco. E o homem foi, queimou os barcos dele, né? Queimou tudo que ele tinha, o patrimônio dele, ele era um homem bem sucedido, e continua, e mesmo depois de morto, os ossos dele ainda carregam unção daquele profeta para ressuscitar um homem. Ou seja, ele deixou um legado que até os ossos dele continuavam anunciando esse legado. No entanto, o outro, que viu todo esse milagre, aquele evento, acaba sendo confrontado, os profetas de Baal sendo mortos, a nuvenzinha se transformando numa nuvem, uma chuva pesada, e ele some. Depois de viver algo tão especial, ele simplesmente some. Vamos, em nome de Jesus, tomar uma decisão, que nós vamos construir um legado e que ninguém vai nos fazer parar, ainda que seja aquele a qual nós estamos submissos. Essa submissão bíblica, a submissão na Bíblia, ela nos ensina que vai até onde bate de frente com a vontade de Deus para sua vida. O Eliseu entendeu isso e ele não aceitou. O servo que vivenciou toda aquela experiência gigantesca, não, e sumiu na história. Feche os seus olhos por um momento e faça essa pequena oração para que Deus te ajude a discernir aqueles nãos, aquelas intimidações, aquelas dificuldades que cruzam o seu caminho e que facilmente fazem você ceder. E você não vai ceder. Você não vai passar, você não vai sumir na história. Você vai dizer isso aqui. Hoje eu tomo uma decisão. Eu não vou sumir na história, mas eu vou construir um legado de honra. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, vai tomando os corações aqui agora. E em cada parada, que a palavra esteja levando cada um a romper uma crença, talvez uma crença, Senhor, que leva essa pessoa a ser passiva, inerte, a se acomodar facilmente, a ceder para as intimidações e os nãos, e simplesmente aceitar, desistir, porque alguém disse, fica aqui, não vai não. Não foi nem grande, ele nem colocou algo tão forte assim, apenas disse, fica. Foi o suficiente para ele ficar. E eu oro, meu Pai, para que o nosso povo seja mais forte, resiliente, determinado, para que o nosso povo tenha uma força interior que possa ser vista aqui fora. Um povo determinado, um povo que diz não para os nãos que cruzam o seu caminho. Em nome de Jesus, que essa unção esteja sobre cada um, meu Pai, e que tome a tua igreja de tal maneira que eu possa ver um povo forte, construindo um legado poderoso, deixando um legado para as próximas gerações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus.
Deus, aqui estamos nós, com famílias, casais, também temos os solteiros, que estão na expectativa e sonham construir uma família como outros já construíram. Então a minha oração, meu Pai, é para que o Senhor venha com a sua provisão, que as bênçãos dos altos céus sejam derramadas sobre cada um, sobre as famílias, sobre os casais, sobre os filhos, sobre os lares, sobre os solteiros, que a graça do Senhor cubra cada um. Todos que estão aqui desejam viver uma vida plenamente, a vida abundante que o Senhor prometeu. Então eu oro para que essa renovação mental esteja acontecendo à medida que a nossa peregrinação avança e que todos possam ter uma visão ampla do que significa ser um Cristo, principalmente no casamento. Venha, Senhor, nós consagramos este lugar ao Senhor, que a sua presença seja palpável, que todos saiam daqui altamente abençoados e renovados para a glória do teu nome. Pai, nós vamos renovar os votos, mas nós sabemos que tudo que não queremos é que algo seja feito por emoção, apenas como um evento, sendo visto como um evento, mas que todos tenham dentro do coração a seriedade disso. A renovação de votos significa a renovação de aliança, de uma aliança que já foi feita. É firmar a aliança. Ou seja, cada renovação, ela traz uma exigência, um peso de responsabilidade ainda maior. Porque nós estamos deixando bem claro que nós temos consciência do que isso significa. Eu abençoo para que todos tenham revelações profundas e possam encerrar esse dia com a visão ampla, clara, do que significa viver uma vida que te representa e te glorifica. Eu consagro e peço a tua presença aqui, te louvo por tudo, em nome de Jesus, amém, 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 graças a Deus. Então vamos nos sentar e prestar atenção em algo. Quando nós falamos de casamento, a Bíblia começa com casamento, o ministério de Jesus começa com casamento e Apocalipse termina com casamento, casamento de Cristo e a igreja. Você percebe em Gênesis que desde o início Deus quis uma família. Ele fez um casal para que fossem prolíferos, para que multiplicassem, porque Deus ama a família. Não foi um Deus carente, mas um pai desejoso de uma família. Bom, então você vai percorrer a Bíblia à medida que você passa, você vai ver princípios muito claros. Ele falando a respeito da família, a respeito da criação dos filhos, como um homem se porta e como uma mulher se porta. Nós precisamos tomar cuidado para que a cultura não tome conta dos nossos corações. Nós somos, sim, influenciados. A Bíblia fala isso é Bíblia, homem afia homem. E não é só nos dias atuais, em meio a tanta tecnologia, não é só um videozinho. É cultura. Tudo é cultura. E você pode absorver mais rápido do que se imagina a cultura desse mundo. E a cultura desse mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e o Deus desse século cegou entendimentos incrédulos para que não vejam a glória de Deus. É por isso que
O mundo não vê a glória de Deus. Não consegue ver a glória de Deus. Não pode vê-la. Porque não é guiado pelo Espírito. Mas nós somos guiados pelo Espírito. A Bíblia diz que o vento sopra, não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas assim são todos que são guiados pelo Espírito. Ou seja, não importa, eu só percebo o mover e eu permito que ele me leve. Bom, casamento. Casais unidos prosperam, casais unidos são felizes. Lembra da pesquisa de Harvard? 70 e poucos anos fazendo essa pesquisa para descobrir, estudando pessoas, o segredo da felicidade. Qual foi o resultado? Relacionamentos. Pessoas que têm bons relacionamentos, bons casamentos, bons amigos, participam de uma comunidade da fé, pessoas que têm bons relacionamentos. Se você não conhece e não se relaciona bem com Deus, não se abre de verdade para receber o amor de Deus, você não vai lidar bem com você. Se você não lida bem com você, você não lida bem com ninguém. Você não vai lidar bem com seu cônjuge, não vai lidar bem, provavelmente, com seus filhos, e você vai gerar uma outra geração, porque nós sabemos que Deus é um Deus de gerações. Ele se preocupou muito com a questão das gerações, tanto que você vai ver ele falando: levantem memoriais, porque quando seus filhos perguntarem, vocês possam falar, sentem-se à mesa e ensinem, dialoguem, porque a mesa nunca foi, o princípio da mesa não é comer. O princípio da mesa é comunhão, é construir relacionamento. O que tem acontecido com muitas pessoas é que elas, para piorar, agora, não só elas se tornaram comedoras, devoradoras de tudo, de comida e de entretenimento. Então elas chegam à mesa, elas não constroem comunhão. Elas estão famintas para comer e muitas com o celular na mão. Elas comem se entretendo. Não é de se admirar que as pessoas estão mais ansiosas. O Brasil é o país número 1 em ansiedade. Os nossos jovens são os jovens mais ansiosos do mundo. Os nossos jovens, mais 70%, têm uma única ambição: sair fora, ir embora. Estão se auto-esterilizando. O Brasil já tem a menor taxa de natalidade. Em alguns países já ganha do Japão. Então, o nosso país tem se tornado um país de velhos e solitários. Há pesquisas que afirmam que a solidão já é o que mais mata. Por quê? Por solidão as pessoas se deprimem e se matam. Ou vão ficando doentes e se medicam e vão morrendo aos poucos. Se você quer uma grande vida, você precisa tomar consciência, renovar o seu entendimento para relacionamentos. A igreja, por que tem tantos desigrejados? Porque as pessoas não querem lidar com pessoas. Mas a igreja é o corpo de Cristo e você peca quando você não respeita a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a noiva. Os irmãos, é um corpo, todos interligados. Isso é Bíblia. O que acontece é que nós vivemos um tempo em que Jesus falou que as pessoas se ofenderiam com tudo, por causa de tudo. Então nós vivemos um tempo de pessoas muito amargas, muita rejeição, e elas não param para tratar a rejeição, a amargura. O feminismo tem crescido e a frouxidão nos homens tem aumentado. Nós precisamos voltar para a Bíblia. Você quer um grande casamento? Você precisa ser o homem que a palavra de Deus ensina.
o protetor, o forte, aquele que põe limites. Você quer uma grande família, você precisa ser a mulher, a ajudadora. A Bíblia deixa claro, existe um padrão. Provérbios 31 é um padrão de mulher. A mulher representa um jardim florido, um sol brilhante, um belo amanhecer. A mulher, ela constrói, ela é responsável pela atmosfera daquela casa. Uma mulher desequilibrada é uma família inteira desequilibrada. A Bíblia não diz que o homem destrói, mas diz que a mulher destrói. Você só pode destruir aquilo que você construiu. Eu costumo dizer, se você ainda não tem fé, o que está errado, essa frase já de cara, então vamos melhorá-la. Todo mundo recebeu a medida de fé. Tá, mas se você não tem exercitado a sua fé, comece a exercitá-la por inteligência, principalmente se você já tem filhos. Porque se você tem meninos, você está criando um padrão, crenças nele, e ele vai em busca, ainda que ele tenha visto o pai sofrer, ele tenha sofrido, todavia, ele será atraído por uma mulher como você. E se uma mulher fizer com seu filho, for a esposa que você tem sido, você está feliz, você vai levantar as mãos todos os dias para o céu e vai louvar a Deus pelas boas esposas que o Senhor deu a seus filhos? A sua menininha, a garotinha do papai, ela vai em busca de um homem como você. Isso é ciência. Não é só Bíblia, é ciência. A ciência já comprovou estudando comportamentos. Então, se alguns não param para exercitar a fé, eu diria, exercitem a inteligência. Porque por inteligência, e quem se antecipa governa, deve parar e olhar para a sua vida aqui agora. Talvez o que você criticou uma vida inteira é o que você repete agora. Talvez você não se pareça com a sua mãe só na imagem. Você se parece com a sua mãe no temperamento e no comportamento. Talvez você não se pareça com o seu pai só na imagem, você se parece com o seu pai no seu comportamento. E talvez você se opôs e criticou alguns posicionamentos e, no entanto, você tem repetido. Não tem um bom casamento sem humildade. Então vamos lá, as pessoas, vamos derrubar essa mentira. Você é obrigado a me fazer feliz? Não. Ninguém consegue fazer uma pessoa que não assume autorresponsabilidade. Casamento é autorresponsabilidade. O meu casamento foi destruído por isso? Não. Não. É um conjunto de escolhas tolas. E nós precisamos identificá-las. Um casamento, para ser bem sucedido, ele precisa ter respeito. Tem um tripé. Primeira coisa é respeito. Graças a Deus eu aprendi isso cedo. E eu fui colocando limites. Uma coisa muito importante, eu nunca fiz ameaças, especialmente, talvez eu tenha feito uma ou outra para as crianças. No meu casamento eu nunca fiz. Por quê? Eu percebi logo cedo que qualquer coisa seria radicalmente usada contra mim. E por sabedoria do Espírito, e eu sei que foi Deus que me deu, eu nunca fiz uma ameaça. Porque tem uma coisa que você vai aprendendo com Deus, a sua palavra tem que ser respeitada. Para a sua família, para seus filhos. Você não solta palavras ao vento. Você vai ver. Eu vou pedir o divórcio. Você já perdeu sua credibilidade.
Casais que brigam por tudo, com certeza estão com problemas financeiros. Com certeza estão com várias situações travadas na vida. Porque falta o respeito. Renúncia num casamento significa ser um Cristo. Começa com um homem. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santo e inculpável. Da mesma forma, maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, Paulo dizendo, porém, a Cristo e à igreja. O casamento, nós somos ensinados, os homens são ensinados a conduzir suas famílias como Cristo conduz a igreja. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. É um versículo que tem se tornado polêmico. Até as cristãs estão incomodadas com ele, porque a visão está equivocada. Você está debaixo de uma missão, então ambos têm uma missão, submissão, debaixo de uma missão. Ambos, que missão? Uma boa missão. A missão de honrar a Cristo, através das nossas escolhas, construindo uma família que vai engrandecê-lo. As pessoas vivem por necessidades. Um casamento que não é fundamentado na palavra, ele vai ser fundamentado em necessidades. E necessidade significa eu faço algo quando eu tenho necessidade. E não por quem eu sou. Deus tem me dado muito essa palavra. As pessoas querem o interesse contemplado, elas querem suas necessidades supridas. Ou seja, elas, se você for só vou usar a expressão daquele que se senta à mesa só para comer. Você começa a consumir com tudo. Porque alguém que vive por necessidades, ele consome. Ele é um consumidor. Então ele não honra. Ele não enxerga, não há visão do que essa instituição, a primeira, feita por Deus, significa. E é por isso que tem tanta gente que se separa, infeliz, ou alguns que são como cão e gato, brigam dia e noite, brigam por tudo. Mas por quê? Está faltando liderança. Está faltando submissão. Provavelmente, esse homem saiu da posição dele e essa mulher não consegue se submeter a esse homem porque ele não apresenta a ela uma missão. Não tem ninguém, porque pelo menos um sábio tem que ter numa casa.
Porque quando um se levanta, ele pode ser aquela coluna, aquela estrutura. E quando ninguém se levanta? E quando são dois tolos? Eu disse uma coisa no encerramento e eu preciso trazer de volta. Suportar não é a mesma coisa que tolerar na Bíblia. Suportar é você dar suporte para uma pessoa chegar onde ela tem que chegar. Você ajuda a chegar. Mas tolerar o que é intolerável como desrespeito não é Bíblia. Não é Bíblia. Então limites precisam ser colocados. As pessoas, elas reclamam dos seus relacionamentos, mas quem coloca limite é a pessoa. E isso é desde o início. Mas digamos que aqui tenhamos casais que não tem ninguém renunciando, o respeito já foi embora há muito tempo e a admiração zero. Mas você está numa capela para renovar seus votos. Então vocês podem fazer agora uma risca no chão e dizer, a partir de agora, nós vamos estabelecer os limites. Tem aquilo que eu vou ceder e tem aquela parte que você, aqui eu dou suporte para você. Mas a partir daqui, eu não vou tolerar mais. Isso eu não tolero mais. Não grite comigo, não altere comigo, não me desrespeite, porque a partir de hoje eu não tolerarei isso mais. Eu vou dar suporte para você como homem, para que você seja, eu vou dar suporte para você como esposa, ajudando você a chegar onde você precisa chegar. Mas se você se comprometer comigo, eu quero que você honre. Eu não vou, a partir de hoje, tolerar os desrespeitos que vinham acontecendo aqui. Nós vamos sentar, se nós temos filhos, nós vamos sentar e nós vamos alinhar sobre a criação dos nossos filhos. Porque nós estamos já marcando a vida deles e o destino deles. Ser um Cristo. E cada um, se você se apresenta como um cristão, você é um pequeno Cristo. E ser um Cristo é viver como Cristo. Paulo disse, eu tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Cristo em nós é a esperança da glória. Que glória nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos estão vendo? Através do nosso relacionamento. Quanto eu estou disposto ou disposta a ceder e dar suporte para você, para que o nosso casamento possa glorificar a Deus e ser um bom testemunho para nossos filhos. São decisões. Vamos parar com essa religiosidade sem fundamento. Eu não posso fazer renovação de votos sem antes pregar para você. Eu estaria sendo irresponsável. Eu estou colocando você sobre um peso maior, porque você está firmando essa aliança mais uma vez. Isso não é brincadeira no mundo espiritual. E aí eu não digo para você o que isso significa. Você não pode viver dizendo que é um cristão, mas não representa Cristo. A renovação dos votos não significa a mudança do seu casamento. A renovação dos votos pode ser um divisor de águas para a mudança do seu casamento. Se você assumir autorresponsabilidade e se levantar agora como casal maduro e alinhar, talvez um casamento desgastado, sem respeito,
sem equilíbrio, é hora de alinhar. Para que Deus possa entrar em ação. Frequentar a igreja é maravilhoso, mas desde que a palavra entre. Renovar os votos é poderoso, desde que você vá viver conforme você está assumindo no altar. Porque por tuas palavras será justificado e por elas condenado. Nós, como cristãos, temos a responsabilidade de revelar Cristo. Um Cristo não é obrigado a nada, um Cristo se entrega. Um marido Cristo, uma esposa Cristo, apenas se entrega, perdoa, alinha, dialoga, põe o assunto na mesa da comunhão e alinha de forma respeitosa, educada e equilibrada. Então, em nome de Jesus, vamos parar com essa história. Eu não te amo mais. Mãe, e desde quando um Cristo precisa de sentimento para fazer alguma coisa? Você pode não ter mais. Aliás, vamos usar a frase certa. Você se casa apaixonado e gostando de alguém. Em algum tempo, alguns em pouco tempo, alguns em mais tempo, descobre alguém que não gosta e a paixão vai embora. E agora você é obrigado a aprender a amar alguém que você nem apaixonado está e descobriu que não gosta. Isso é casamento? Isso é casamento. Todo mundo casa apaixonado e gostando. Todo mundo. E logo descobrem alguém que ele não gosta, as borboletas vão embora. E você agora é ensinado pela palavra a amar. Amar não é sentimento. Amar é a virtude mais elevada. A Bíblia diz que você pode dar o seu corpo, pode queimá-lo vivo por alguém. A Bíblia, por alguma ideologia, algo, você pode dar todos os seus bens, ainda assim vai ser inútil. O amor vem em primeiro lugar. Aí vai dizer, mas isso não foi por amor? Não. Porque amor é mais fácil para algumas pessoas elas pagarem por algo do que elas renunciarem. E o amor ágape é o amor incondicional, é o amor que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. É o amor de Cristo. É o amor que se doa. É o amor que se rende. É o amor que sacrifica. É um amor que eu não preciso ter um sentimento me apoiando para fazer o que eu sei, o que um Cristo faz. Ele se entrega. As pessoas têm se separado porque elas não entendem esses princípios. E eu estou falando de cristãos, viu? Não estou falando do mundo, não. E porque muitos foram mais influenciados pela cultura do que pela Bíblia. E nós precisamos voltar para a Bíblia. Imediatamente. Bom, nós temos tempo. Então, eu quero que você, segurando a mão da sua esposa, do seu marido, que você, neste momento, porque eu sei que o diálogo de ajustes será feito logo na primeira oportunidade que tiverem, talvez até hoje, no jantar. Será um jantar diferente? Hoje à noite? Nós vamos alinhar as coisas. Então é hora de nós nos comprometermos aqui. Nós vamos renovar nossos votos. E quando nós sairmos de dentro dessa capela, nós vamos pontuar aquilo que precisa ser pontuado. Porque eu quero que isso funcione, eu quero que isso dure e, acima de tudo,
nós queremos glorificar a Deus. E não tem ninguém feliz sem glorificar a Deus. Você nunca vai ter uma vida feliz, um casamento feliz, se ele não glorificar a Deus. Faça esse compromisso agora. Espírito Santo, eu creio que tem homens e mulheres aqui, tementes ao Senhor, comprometidos com a verdade, decididos, Senhor, a viver no mais alto nível, onde Cristo é formado em nós e nós revelamos o Senhor. Nós estamos aqui para revelá-lo como pessoa, no nosso casamento, na nossa família. E eu oro para que todos tenham o entendimento, a revelação, e que a palavra entre trazendo profundidade, visão e um reconhecimento da verdade, onde ela é aplicada e os resultados serão visíveis. Eu os abençoo, meu Pai, em nome de Jesus. Eu os abençoo, para que todos tenham o discernimento do que isso significa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Tirem as alianças e deixem nas mãos. E eu vou pedir para que seja ungido. O sábio nos mandou refletir sobre a vida. E ele disse que a vida é como um sopro, é como neblina, é como uma erva que está bonita hoje e está seca amanhã. A Bíblia fala, podemos encontrar várias vezes direções para não desperdiçarmos a nossa vida. E não tem uma maneira mais terrível de desperdiçar a vida do que com sentimentos miseráveis. Se você percebe que você ouve as coisas com uma ferida, com a rejeição, vamos arrancar isso hoje. Que tudo é motivo para desentendimentos. Nós vamos parar e ver que tipo de vida nós estamos construindo. Se eu não construir na rocha que é Cristo, eu vou construir na areia. E um dia, um vento virá e vai levar tudo. Se eu não construir uma vida na rocha, não vai demorar, a minha vida não vai fazer sentido. Eu vou estar infeliz. Infeliz no casamento, casar para ser infeliz. Outra coisa, cuidado para não desgastar o seu cônjuge de tal maneira que toda vez que ele chega num ponto, você dificulta um pouco mais, sempre precisa de mais. Eu lido com pessoas, com casais, você pode ter certeza que a pessoa vai cansar. É muito raro ela não cansar. Não dificulte o seu relacionamento. Se você quer um grande casamento, para de dificultá-lo. Para. Sempre precisa de mais. Está exigindo mais. Ninguém aguenta isso. Pode acreditar. Uma hora vai estourar. Nós recebemos o Espírito Santo e Ele está aqui nos guiando o tempo todo. Vamos aceitar ser guiados por Ele. Até porque, para que alguém precisa de paciência se não for diante de algum desafio? E um Cristo sabe que tudo que vem, tudo que acontece é para gerar virtude.
Agora, antes de eu levar você a fazer os votos, qual a virtude do fruto do Espírito que você percebe que é o que está faltando na sua vida? Lembra que começa com amor, porque sem amor você não consegue cumprir as outras. E termina com domínio próprio, porque sem domínio próprio você não consegue estabelecer nada. Qual é a virtude que você está ciente de que é necessário desenvolver na sua vida, principalmente em prol do seu casamento? Sabe o que eu vou dizer? A maioria, as duas virtudes: amor e domínio próprio. Sem domínio próprio, não tem respeito. Sem amor, não tem plenitude. Porque nós vamos precisar perdoar o tempo todo e viver uma vida de renúncias. Não viva uma vida egoísta. Eu quero que você seja... Eu estudo a Bíblia há muitos anos e eu sei o quanto Deus nos quer levar para esse nível alto. Então chega de ficar no raso, num lugar baixo. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós estamos aqui e eu peço a tua presença guiando essas famílias, os casais, os solteiros que querem construir uma família, e eu oro para que o Senhor os guie nessa construção maravilhosa, que eu possa ver muitos bebês, que talvez alguns estejam sendo gerados aqui na Terra Santa. Eu oro para que famílias fortes sejam levantadas. Eu os abençoo, Senhor, para que saia desta capela, de dentro dela, famílias fortes, bem fundamentadas no Senhor, Cristos que vão glorificar o teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá, maridos, olhando para a sua amada, olhe bem nos olhos dela, diga o nome dela, se você já se casou, já renovou esses votos, 2, 3, diga, olha, essa é a terceira, é a quarta vez, e se tiver a 10ª, eu vou me casar de novo com você, olhando nos olhos. Eu prometo diante de Deus e diante destas testemunhas receber você mais uma vez como minha esposa, porque sim, a Bíblia fala esposa. Alguns criticam a palavra esposa, mas é esposa, é minha esposa, para viver com você conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Eu prometo diante do Senhor amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la na enfermidade, em momentos difíceis, na prosperidade, na adversidade. Prometo me manter fiel enquanto vivermos. Eu me caso com você novamente. Eu renovo a minha aliança com você. Você foi dada por Deus. É a mulher da minha vida. E um presente que o Espírito Santo me deu. Obrigada, Senhor, pela minha esposa. Coloque a aliança no dedo dela. As mulheres, olhando bem nos olhos
do seu marido. Diga para ele: você é o meu marido. É o homem da minha vida. E eu tenho a alegria de me casar com você novamente, de firmar a nossa aliança diante de Deus e dessas testemunhas. Eu recebo você como meu marido, meu esposo, para viver conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Eu prometo amá-lo, honrá-lo, cuidar de você na enfermidade, na saúde, na prosperidade, na adversidade. Eu vou me manter fiel enquanto vivermos. Eu estarei debaixo da sua missão. Eu vou fazer do nosso lar um lugar de paz todos os dias da minha vida. Eu sei que eu sou responsável por isso. E eu me comprometo a manter uma atmosfera de poder, a ser a estrutura que a nossa família precisa. Eu estarei debaixo da sua missão. E a nossa família vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Segurem os dois, coloque a aliança, desculpe. Segurando nas mãos dela, com os olhos fechados. Você como autoridade dessa casa. Diga: eu tenho consciência de que eu sou a autoridade na minha casa, na minha família. E eu estou me posicionando com mais força. Eu sei que eu sou fronteira, que eu sou proteção, que eu sou provedor, que eu estou aqui para dar a minha vida pela minha família, como Cristo entregou-se pela igreja. E eu me comprometo a viver assim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então diga: eu abençoo a minha esposa. Eu a abençoo. Porque ela é a estrutura que o Senhor me deu. A bênção que o Senhor me deu para construirmos uma família fundamentada na rocha. Em nome de Jesus. Senhor, eu os abençoo. Eu abençoo essas famílias. Eu declaro poder sobre esses casais. Eu peço que a honra do Senhor venha sobre eles. Que a cobertura do teu sangue esteja sobre eles. Que a proteção do teu Espírito. Senhor, eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor esteja guiando cada família para a direção da vitória, para o mais alto nível de crescimento e maturidade. Eu oro para que saiam daqui casais maduros, homens e mulheres fincados na rocha, como estacas fincadas na rocha, decididos a viver essa vida que te honra e te glorifica, desenvolvendo todos os dias o fruto do Espírito, honrando o teu nome através de um casamento fundamentado na rocha. Eu os abençoo, Senhor. Eu declaro poder sobre eles, a unção do teu Espírito sobre eles. Que o amor cresça, o amor ágape, e que eles possam viver na mais perfeita união e unidade de espírito, num só pensamento, como são uma só carne. O Senhor uniu esses casais. E a tua palavra diz que aqueles que o Senhor uniu
não separe o homem. Então, mais uma vez, com a autoridade que sou, com o poder que o Senhor tem me dado, e autoridade no mundo espiritual, eu renovo junto com eles aqui, essa aliança. E eu os declaro, Senhor, firmados na aliança, casados, mas não apenas um compromisso social, mas um compromisso espiritual. Que saia daqui homens e mulheres comprometidos espiritualmente, pessoas determinadas a viver nesse nível de glória, onde o Senhor é formado e nós revelamos como homens, como mulheres, como família, porque esse é o propósito, que o Senhor seja revelado, que o Senhor seja revelado. Ó Pai Todo-Poderoso, eu os abençoo. Eu declaro sobre os solteiros uma unção, da mesma maneira que está sobre os casais. Essa unção, Senhor, que os capacita a construir uma família sólida. Traz, Senhor, o companheiro, a companheira, a bênção que cada um aqui está pedindo e está esperando. E que possamos ver famílias crescendo, crianças nascendo, a tua igreja sendo fortalecida e o teu nome sendo glorificado. Aqueles que o Senhor uniu, não separe o homem. Eu os declaro casados, unidos no Senhor, compromissados, comprometidos com a aliança feita, especialmente com Deus e um com o outro. Eu os abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, e que saia daqui homens e mulheres transformados para viver na plenitude do Espírito, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode beijar a noiva. Olha aqui que coisa linda, ó. Todos esses casais viveram um momento incrível agora, a renovação dos votos do casamento. Algo incrível, sobrenatural, um presente dos céus. E dia 20, você tem a oportunidade, vocês casais que querem fazer a renovação dos votos do casamento de vocês terão a oportunidade. São José do Rio Preto comigo, São Paulo do Bispo Fernando. Lá na rua Taquari 995 vai ser um dia de restauração. E em todos os nossos tempos vai ser um dia para glorificar o nome de Deus. Nós estaremos, só falta E agora quem quiser, aproveita.